que eu vejo muito é só a ansiedade de ir para a escola. Mas você está pronto para a escola? Eu tenho uma palavra profética e você está só esperando, e você não age, não dá o próximo passo, como eu fiquei por um certo tempo de só ouvir as palavras proféticas e não dar o passo. Fala galera, mais um episódio hoje do Next Gen. Estamos empolgados para essa série, uma série que valoriza os líderes da próxima geração do nosso estado. E hoje a gente está com Ezaquias, é um cara incrível, missionário. Ele vai contar um testemunho do que aconteceu. Ele foi para Bethel, fez o curso do BSSM e foi sobrenatural, porque ele não tinha recurso para ir para o BSSM. A gente vai fazer essa pergunta no final. Ezaquias que morou, fez missões por um bom tempo na Nova Zelândia. Cara, muito obrigado por estar aqui. E já quero te fazer a primeira pergunta. Como foi 3 coisas que te impactaram na cultura da Bethel? Olá, Renan, em primeiro lugar. Eu quero agradecer a oportunidade de estar falando para as próximas gerações de líderes. Olha que honra. É uma honra para mim estar aqui com você, com vocês que estão me ouvindo. É um imenso prazer estar na minha terra, Fortaleza, Ceará, e saber que o Senhor está movendo algo espetacular. Está movendo algo com força nessa próxima geração. E eu creio, sim, numa geração forte, uma geração que ora, dependente, totalmente rendida aos planos de Deus que Ele tem para o nosso estado, para o Brasil nesse momento. Tá? Para quem não me conhece, meu nome é Ezaquias, o Renan já falou aí, Ezaquias Santos. Morei 4 anos fora, tive uma experiência onde Deus me levou ao extremo e a um momento de crescimento tremendo na minha vida pessoal, espiritual e ministerial também. Foi onde, né, o Senhor me convocou a ser um missionário, onde o Senhor me convidou para ir para a Bethel Church, como o Renan disse, e um dos fatores poderosos que aconteceu na minha vida foi esse chamado para equipar. Né? O Senhor chamou, agora eu vou te equipar, agora eu vou te sentar e você vai aprender e receber de mim o sobrenatural. Uma das coisas mais impactantes da Bethel Church, da BSSM, é essa cultura do sobrenatural. O sobrenatural de Deus acontece inusitadamente. O sobrenatural de Deus acontece quando você começa a se alinhar com os céus e dizer, Senhor, eu acredito, eu confio na tua promessa. E foi isso que aconteceu na minha vida, né? 3 fatores, vamos lá, para a gente não perder o foco da Bethel. O primeiro é a cultura de milagres. A gente vive 24 horas surrounded, envolvidos nessa cultura de milagres, onde você vê o Senhor libertando, de repente você vê uma pessoa sendo liberta, cura da alma, cura do corpo físico, liberto de doenças. Então, isso foi algo que me impactou. Nós temos lá os healing rooms, que são os quartos de cura, onde você pode ir tanto para ministrar como aluno, como para receber a cura do Senhor. Independente da área que você esteja buscando, né? Física, emocional, espiritual, como a gente diz, whatever, né? Qualquer área da sua vida que você queira trabalhar e que o Espírito Santo te mostre, olha, é hora de você trabalhar essa área na sua vida, porque eu quero te libertar para você libertar outros, porque não faz sentido nós não sermos, né, libertos e querermos libertar. Uma frase que o Espírito Santo me revelou profundamente nesses últimos dias é que salvação é para os incrédulos, mas libertação é para nós crentes. Então, nós precisamos ser libertos, lavados, remidos todos os dias no sangue do Cordeiro, né? Ser realmente e profundo no sobrenatural de Deus. E isso eu aprendi muito na BSSM, na Bethel, que é essa cultura do sobrenatural. Outra é você viver e experimentar a bondade do Senhor. Lá eu mergulhei na bondade de Deus. Né? É onde vem a provisão, é onde vem os milagres que você menos espera, quando você está orando por alguma situação e a bondade de Deus vem, te supre, ou simplesmente você para em si mesmo e se conecta com Deus e diz, Deus, a tua bondade ela vai à minha frente. A gente diz, a goodness of the Father, né, is running after me. Ela vai correndo
ela vai à nossa frente. Então, isso eu pude perceber lá, o quanto é forte essa cultura de ver a bondade de Deus em todas as situações, né? E também a questão do worship, da adoração, né? Todos nós conhecemos a Bethel Music, né? Que é incrível a atmosfera de adoração, é onde o Senhor move também muitas coisas, é onde o Senhor trabalha em nós enquanto adoramos. É uma cultura que nos mergulha em conhecer somente o Senhor. Você realmente se esvazia de si, se esvazia dos seus conceitos, se esvazia do que você sabe, se esvazia dos seus títulos. E nós convivemos com ministros de todos os países, missionários, pastores, filhos de pastores, pessoas também altamente comum, que eu digo assim, que nunca foram líderes de igreja, que nunca foram líderes nem de célula, e estão ali aprendendo do Senhor. Então, é uma escola sobrenatural que cabe todos nós. Assim, não tem uma distinção. É isso também que eu percebi na cultura, né, da Bethel, que não tem a distinção de você ser um líder de alto grau e você ser um simples congregado da sua igreja. E isso é o reino de Deus. É aquele reino que não faz distinção de pessoas. É aquele reino que nos une em um só povo. Claro que tem as hierarquias, né? Eles trabalham com essa questão da liderança muito forte também, de equipar. Até porque quando você vai lá como simples congregado, o Senhor te eleva a um patamar de liderança e abre a tua visão, e você nunca mais será o mesmo. Você vai ser líder da sua própria vida, você vai chegar um líder na sua igreja e vai abençoar, equipando, né, as pessoas que estão ao seu redor. Então, eu acho que esses foram... Acho que eu falei mais de 3, né? Se tiver mais Creio alguma eu. experiência que te impactou lá no BSSM, na escola ou na igreja, com os líderes, fica à vontade. Olha, como liderança, né? O Senhor também me convidou, porque eu creio que é um convite de Deus para que nós venhamos a crescer como líderes, né? Ah, e nós temos lá os grupos de avivamento, que são 65 alunos, e que são liderados por um pastor e mais 3 times de alunos do terceiro ano, que o terceiro ano já são alunos que estão diretamente trabalhando com os líderes, com os pastores da Bethel Church. Então, para honra e glória do nome do Senhor, fui convocado a ser um desses líderes de pequena célula. Então, eu tive a oportunidade sobrenatural de ter toda terça-feira reunião com os líderes da Bethel Church. Então, eu tive ali a oportunidade de ter Chris Valley na mesma sala, né, de ter Leslie, de ter tantos outros assim, uma honra maravilhosa e ver o agir de Deus. Ver aqueles líderes derramando a profecia sobre a sua vida, palavras de encorajamento, discernimento, equipando mesmo. Então, essa foi uma experiência, para mim, que eu não sei nem descrever. Você precisa viver, porque há certas coisas que o Senhor te convida, que você pode falar disso, você pode release, você pode jogar na atmosfera, mas o importante também é que cada um sinta isso, né? Sinta-se convidado, que tem esse tempo também, que eu creio que Deus vai ter um tempo de lhe levar, que seja para a BSSM, que seja para outro curso que você almeja como líder, mas simplesmente confie no Senhor e confie na estação que Ele vai te colocar. Então, essa foi uma experiência sobrenatural de ter esses líderes perto de mim, caminhando comigo e aprendendo muito do Senhor Jesus, de relacionamento, líder para líder, sem ter aquela distinção, por ser Chris Valentin, por ser Bill Johnson, por ser whatever, por ser qualquer um desses líderes que a gente admira e respeita a unção que Deus deu para eles, né? Uau, uau, cara, que incrível. E sobre a bondade de Deus, assim, fala um pouco mais dessa cultura da bondade, como enxergar Deus em todas as situações. É algo muito legal. O Bill Johnson tem um livro que se chama Deus é Bom, e aí algo muito interessante é que todo mundo sabe que Deus é bom, mas na prática, às vezes as pessoas não percebem a bondade de Deus. Você sabe, às vezes, intelectualmente, teologicamente, que Deus é bom, mas isso não é uma coisa que as pessoas vivem com uma palavra diariamente na vida delas. É como se é só teológico. Muitas das vezes isso não se percebe presencial. Isso, Renan. A bondade de Deus, ela é descrita na palavra, né, como muito poderoso, muito forte. E essa bondade ela se estende na nossa vida.
nós precisamos entender que Deus é bom, independente da situação que está nos rodeando. Essa bondade, ela nos abraça, ela nos ama, ela nos pega no colo, né, do próprio Deus, que é a própria bondade em si, e se estabelece ali um vínculo celeste, divino, sobrenatural, na sua mente, no seu corpo, que te leva a entender essa bondade. Então, a bondade de Deus para uns pode ser um challenge, um desafio, porque não consegue ver a bondade de Deus em lugar nenhum. Então, isso é um processo. Você conhecer o Deus que você serve e saber que Ele é bom, independente da situação que lhe cerca, é processo para muitas pessoas. Foi um processo para mim acreditar. E aí, se você for deep, se você for fundo nisso, você vai ter que olhar para si mesmo e começar uma cura interior. E saber por que eu não consigo ver a bondade do Senhor. Por que eu não consigo entender essa bondade? Por que eu sofro para entender? Então, aí, se a gente for conversar, leva uma série de fatores sobre cura. Cura da alma, cura emocional, te leva a um estágio mesmo de SUSO, que é outro curso maravilhoso que eu fiz na Bethel. Gente, é tanta coisa maravilhosa, né? É tanta ferramenta de Deus que Ele nos dá para poder propagar, para poder passar para você que está nos ouvindo. E também eu uso essas ferramentas diariamente, porque tem os ataques, né? O inimigo não descansa, está ali ao nosso derredor 24 horas, procurando aqueles que ele possa tragar e que possa roubar essa verdade de Deus, essa bondade que Deus coloca no nosso coração. Então, aí tem uma série de fatores sobre a bondade de Deus que precisam ser analisadas por nós mesmos, enquanto Igreja de Cristo, e saber e fazer perguntas ao Espírito Santo. É uma das coisas que mais ser colocada na liderança, trabalhada na liderança da Bethel Church, pergunta ao Espírito Santo. Uau. Porque, na verdade, essa direção tem que ser dada pelo Espírito Santo. Não é pelo Renan, não é pelo Ezequias, não é pelo... você pode pedir conselhos, obviamente, às lideranças, e se conectar com eles de uma maneira sobrenatural, mas eu creio que, no final das contas, vai ser você perguntando ao Espírito Santo, faz sentido, né, tudo isso? Faz sentido para mim? E essa resposta ela tem que vir. Aí entra o relacionamento seu com Deus, que eu creio que é um dos pontos fundamentais para a liderança em nossos dias, ter relacionamento com Deus. Experimentar essa bondade. Você não vai experimentar a bondade de Deus se você não conhece o Deus que você serve. Não tem como você ir profundo nas águas, mergulhar no rio de Deus, no rio da bondade, se você não conhecer, se você não crer, se você não participar, se não tiver um relacionamento com Deus e com o Espírito Santo. Então, uma questão também, para mim, foi uma questão pessoal de entender, embora a gente já exercia 7 anos de ministério aqui no Brasil, como líder de jovem, líder de louvor, então eu fui aquele líder de tudo da igreja eu participar, escola bíblica, liderava, e tudo foi muito válido, e tudo foi muito poderoso na minha vida, foi essas etapas que me levaram até onde eu cheguei hoje na minha vida ministerial, tudo somaram, tudo contribuíram, então isso é bem interessante, poderoso e profundo. Se a gente quiser falar sobre a bondade de Deus, tem aí vários aspectos que a gente vai ter que desmembrar junto com o Espírito Santo e perguntar, né, a Ele. Muito incrível, sabe, Ezequias? Outra coisa que eu quero puxar lá sobre a Bethel ainda é que lá a cultura profética é realmente impressionante. Teve um dia que eu estava saindo de um treinamento lá, do treinamento que a igreja estava realizando, eu encontrei um pessoal do BSSM e eles me falaram que ia ter um stand-up. E aquele stand-up era o stand-up da galera do BSSM, numa igreja que não era da Bethel, era uma igreja que era lá da cidade de Reading, que é muito incrível, eles são muito amigos de várias igrejas lá na cidade de Reading, estão fazendo evento em outra igreja, a Bethel, e aquele stand-up era um stand-up profético. Assim, a cultura profética é muito incrível. Cara, comenta um pouco mais sobre essa cultura lá no BSSM, na igreja. A cultura profética, ela bem, na verdade, como o nome da escola diz, é uma escola supernatural. O que ela vai desenvolver os gifts, né? Os dons do Espírito Santo na sua vida. Se você tem um dom profético, lá você vai, creio que Deus vai te levar num nível bem profundo do que é o profético, aprender, desenvolver, saber mais, entender mais esse dom que Deus te deu. Então, dom de cura. Então, é uma escola sobrenatural. Você vai aprender isso.
né? Você vai aprender, você vai aprimorar o dom que Deus te deu. E realmente a parte profética é muito forte. No meu primeiro dia de escola, a gente é recebido, você vai direcionado para o pastor líder que vai te liderar durante o ano, e você vai em direção a ele, e tem lá três alunos do terceiro ano que estão trabalhando diretamente com ele, né? O primeiro ano, first year, ele vai, né, tá ali se recebendo. O terceiro ano vai receber o primeiro ano. Então você já vê o desenvolvimento que desses alunos que já estão no terceiro ano, né, que são bem fortes. Então eles já sabem, já têm a direção do Espírito Santo para fazer, já estão equipados e aprimorados nos dons. Né? Não que o primeiro ano não esteja, não tem essa diferença, porque eu conheci pessoas do primeiro ano incríveis que, na hora que entrou na atmosfera, o Senhor usou, aconteceu algo extraordinário comigo, e é porque eu não tenho essa veia profética tão aguçada, né? Mas o Senhor me elevou para um profético, né? Enquanto eu estive na escola nesse ano todo que eu passei na Bethel. E ali aqueles alunos vieram e começaram a declarar a bênção do Senhor, declarar palavras proféticas sobre a minha vida, e realmente aquilo casou com todas as outras palavras que eu tinha aqui no recebido do Brasil, tudo ia se confirmando, e é incrível, né? E é incrível a gente receber essas palavras proféticas e ver pessoas tão usadas assim, pessoas simples, que liberam essa palavra com muita facilidade, porque uma coisa que da cultura, né, do reino, que não é, eu digo assim, a cultura do reino, não a cultura da Bethel, porque eles dizem assim, a gente vive a cultura do reino. Então essa cultura do reino, ela é a velha, ela está liberada para todos nós. Então é como a escola te impulsionasse, você tem acesso a esses gifts, né? Às vezes a gente fica naquela cultura de que só um profeta pode profetizar, né? De repente tem aquela pessoa que é um nível profético maior. Realmente Deus chamou ela só para ser profeta. Mas também você pode exercer isso, você pode trabalhar esse dom que Deus deu também de profecia, de profetizar, que tem, né, a questão do encorajamento, da palavra de encorajamento, que é bem forte lá, encorajar líderes, né, dizer, olha, o Senhor é contigo, né, vamos junto, nós somos um só povo. Então, isso me impactou profundamente ali na escola da BSSM, quando eu vi aquelas pessoas me amando, quando eu vi as palavras sendo liberadas na minha vida. Não é fácil, porque é um ano de escola, e aí a gente pode comentar vários desafios que eu passei com relação ao idioma, com relação a tudo isso, com relação até à própria cultura, né? Uhum. Americana são vários povos, várias Como, nações. como foi que tu conseguiu superar o desafio do idioma lá? Olha, na verdade, eu recebi um presente do Senhor. É por isso que eu quero deixar aqui frisada a bondade de Deus. A bondade de Deus não é merecimento nosso. Ela é grátis, ela está para você. Ela existe para nós como igreja. Ela está aberta para você pegar essa bondade. Então, eu experimentei a bondade de Deus nos mínimos detalhes, o cuidado do Senhor em todos os detalhes. E essa bondade se estendeu também para o idioma. Eu cheguei na Nova Zelândia em 2018, minha esposa já sabia falar o inglês, ela já havia morado na Austrália e também lá. O Senhor já havia levado ela para espiar a terra. E depois o Senhor me levou para lá, para Nova Zelândia, com inglês zero, básico, esse dia school. Eu cheguei a fazer cursos de conversação aqui em Fortaleza, na British America, né? Acho que eu até já me esqueci o nome da escola, não sei se existe mais. Mas eu cheguei a fazer, mas desisti. Foi tão tal que o Senhor teve que usar um profeta e dizer, olha, cara, né, eu vou te dar mais uma chance, aprende o idioma, pega teu passaporte que eu vou te levar, quero te levar para as nações, eu quero te dar essa experiência. Olha a bondade de Deus. Né? Uau. Às vezes nós escutamos uma palavra profética, a gente descansa no sentido de não fazer nada. E se você que está me escutando tem uma palavra profética e você está só esperando, e você não age, não dá o próximo passo, como eu fiquei por um certo tempo de só ouvir as palavras proféticas e não dar o passo. Então, como é que você quer ir às nações se você não tira o passaporte? Como é que você quer experimentar a bondade de Deus sem dar o seu passo de fé? Né? Então, Uau. foi isso que aconteceu na minha vida. Eu dei um passo de fé com o incentivo da minha esposa, né? E voltando para o inglês, o Senhor me ofertou um curso.
né? O Senhor usou tremendamente uma instituição lá na Nova Zelândia, do qual eu faço parte, que a gente conversou, né, nos bastidores, que é a House of Prayer, que é a casa de oração. Então, essa instituição ela ajuda missionários ao redor do mundo, ajuda pessoas, igrejas, e o Senhor nos conectou a essa casa de oração, e foi assim, assim em minutos, né? O Senhor foi guiando os novos passos da gente. A bondade dele foi se estabelecendo, e o Senhor dizia, olha, agora eu quero que você estude inglês por 6 meses. E eu ia obedecendo, porque quando você acredita na visão, quando você acredita no direcionamento que Deus dá a uma determinada pessoa, instituição, quando você conhece que é séria, quando você vê o mover de Deus, também que é importante se aliar e fazer alianças com pessoas que têm o mesmo propósito, né, que estão te levando para o destino, que escutam de Deus, que as palavras proféticas que tiveram na sua vida, mesmo sem lhe conhecer. Porque foi incrível. Não me conhecia, não sabia de onde eu era, mas o nosso Deus, ele conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Então, as conexões divinas, realmente, é Ele que faz, é Ele que nos conecta, e nós temos que estar, vamos dizer, preparados para entender essas conexões e abraçar o momento, né? Foi isso que eu fiz. E através de oração, através de uma busca, porque eu também não conhecia a instituição, não sabia, mas interessante é que minha esposa já conhecia a diretoria da Casa de Oração há muitos anos atrás, quando ela estava na Austrália, quando a direção hoje, que é da Casa de Oração, estava na Nova Zelândia também, e elas se conectaram e ainda não eram tão profundas em Cristo, né? E o Senhor chamou esse povo. É tão interessante, é um processo. O Senhor, no decorrer do cumprimento da promessa, ele vai juntando cada pedaço lá que você passou lá atrás, né, de pessoas que você ainda vai conhecer, no caso da minha esposa, né? Então isso foi algo sobrenatural na minha vida. Uau. E aí a casa de oração me ofertou esse curso de inglês, né, para mim, para minha esposa, e nós começamos a ser sponsораdos. O que é isso, sponsораdos? Sponsораdos é aquela pessoa que recebe o recurso daquela instituição. É tipo, para ser bem claro e objetivos, né? Eu vou abençoar a sua vida, eu vou ofertar na sua vida, eu vou te dar esse curso, porque Deus está me mandando dar para você. Uau. Então, a gente diz, uau, como você diz, uau. Eu nunca disse, Senhor, uau, como tua bondade, como tua misericórdia é sobre a nossa vida, porque, embora a gente retarde, porque às vezes a gente retarda as promessas, né? É um hoje de Deus que ele tem, é um convite de Deus para você, líder aqui. Não sei se você é líder de jovem, ou pastor, ou evangelista, ou missionário, mas a gente tem que realmente abrir os nossos olhos espirituais, dar aquele, né, como a gente aprende no Souza, dar um estalo na mente e ser libertos realmente e entender esse propósito, né? A missão que Deus tem para a sua vida, o chamado que ele tem para você nessa terra. E aí aconteceu assim, né, dessa provisão sobrenatural. E já querendo pegar bem legal, assim, que Deus vai usando as etapas da nossa vida e para coisas futuras, para abrir portas futuras, para experiências futuras. E já entrando aí no assunto, como foi que cara, tu não tinha recurso, tu é casado, então não é um BSSM que custa uns $5.500, eram 2 BSSM, já tinha que pagar alimentação, hospedagem num local, numa terra que não tinha experiência lá nos Estados Unidos. Como é que foi? Fala resumidamente, como é que foi esse rompimento e libera uma palavra de esperança para as pessoas que querem estudar nos Estados Unidos ou querem fazer algum curso fora do país? Olha, você falou uma palavra linda, esperança. Eu recebi essa palavra do meu pastor da Bethel, né? Nós tivemos um momento profético lá e a gente recebeu o cartãozinho. E cada cartão foi direcionado para a liderança e o cartão que eu recebi foi Hope. Então, eu escutei o Senhor falando, você vai levar realmente esperança, você vai levar palavras de encorajamento, você vai disseminar a minha bondade onde eu te levar, você vai liberar a minha provisão, né, e testificar dessa provisão, porque quando eu testifico com você, Renan, o Senhor ele está apto para fazer de novo. Então, se você crê hoje que todo esse sobrenatural de Deus que ele me deu, de provisão, de me encher de esperança, de renovar a minha alma, de renovar, né, as promessas e cumprir. Se você receber hoje, o Senhor vai fazer igual na sua vida.
Então é isso que eu quero declarar, esperança para a sua vida, esperança para o teu ministério, e dizer que o Senhor é que faz, o Senhor vai te conectar, não fique ansioso, porque o tempo dele é dele o realizar, é dele o começar, é dele o estabelecer, só confia. Se eu te disser para você, eu fui para Nova Zelândia para passar 10 dias, e tinha recebido uma palavra que o Senhor iria providenciar tudo. Então, eu fui com esperança e andando por uma promessa. E andando debaixo de uma promessa. Então, assim, continua. Se você não está vendo recurso, se você não está vendo como fazer, o que eu vou fazer, isso é uma coisa linda, que eu vi tantos testemunhos de jovens lá, que a provisão de Deus chegou assim a todo momento, que não tinha como pagar o aluguel, não tinha como ter o dinheiro de suprimento da comida, e no outro dia o Senhor movia alguém, estava lá, deixava o recurso. Então, nós somos, lembre-se, nós somos uma comunidade. E o Senhor usa essa comunidade. Uou! O Senhor usa essa comunidade para abençoar o reino de Deus. Ele usa as pessoas com o entendimento do que é reino. Precisa se entender, Renan, nesses dias atuais, realmente o que é reino. O que é você semear na vida de uma pessoa. O que é semear em uma terra fértil. O que é semear na vida de um missionário, na vida de um pastor, na vida de um evangelista, e saber que essas pessoas, elas têm solo fértil, elas têm um comprometimento com a verdade. Elas não vão para a BSSM, ou Deus não vai te dar um BSSM para você ficar de oba-oba, para você poder mostrar o teu para você poder mostrar o seu diploma de supernatural, ministro. Deus não vai te dar isso. Então, eu creio que o Senhor sonda também o coração dos líderes e saber onde é que está aqui. Então, realmente, eu não tinha nenhuma pretensão, não sabia o que ia acontecer nessa caminhada. Então, foi surpresas de Deus. Então, surpresas de Deus está chegando na sua vida. Esperança de Deus está sendo liberadas agora, enquanto eu falo, enquanto o Renan escuta, para o Ceará, para os líderes do Ceará. Eu profetizo assim que Deus te mande para a escola da BSSM, que Deus te mande para Jocum. Também tive um tempo em Jocum, servi também na Jocum da Nova Zelândia. Então, eu não sabia tudo isso, toda essa experiência que Deus vai te dar. Talvez você diga, eu não tenho nenhuma experiência, não tenho nenhum diploma. Eu não tinha. O Senhor me deu, o próprio Senhor me deu. Ele me deu os títulos que ele quis me dar. Ele me deu a oportunidade e eu simplesmente a abracei entendendo todas as palavras proféticas e ainda hoje eu oro muito para me colocar no lugar que ele quer que eu esteja, com toda a humildade, saber onde eu posso frutificar mais, onde eu posso direcionar a palavra que ele me deu, onde essa palavra possa realmente ser solo fértil, porque como eu quero dizer para você, tem que ser solo fértil. E aí, você é solo fértil? Qual é a motivação do seu coração enquanto líder de fazer um curso da BSSM, de ir para a Jocum ou de se tornar um líder? Então, o nosso Deus sonda tudo isso. Ele é incrível, ele é incrível. Então, eu tive essa jornada. Não sabia o que ia acontecer. Eu tinha as promessas e ainda tenho outras a se realizar, porque as promessas de Deus são infinitas. Nunca cessa na sua vida. Então, não se desespere, não fique ansioso, não fique triste, não se sinta atrasado. Não se sinta atrasado em relação a ninguém, a ministério nenhum, porque o tempo é do Senhor na sua vida, viu? O tempo é de Deus, Renan, na nossa vida. Então, não se apresse. É os downloads que o Senhor vai dando para mim agora, enquanto eu ministro para você, enquanto eu falo da minha experiência, é que você fique tranquilo. Quando nós descansamos em Deus, essa palavra eu aprendi. Descansa, Ezequias. Descansa porque eu realizo quando eu quero. Porque não adianta a gente tribuchar, não adianta a gente se desesperar, ou olhar, ou ter a comparação, nos compararmos com outras pessoas. E isso, atualmente, a gente vive numa carreira, numa correria, que eu digo, de até mesmo no natural, de ser melhor, de falar melhor, de estar... Deus não está nem aí para isso. Yeah. Né? God does not care about this. Deus não quer saber disso. Ele quer saber do ministro que é aí dentro. Ele quer saber do Renan, ele quer saber do Ezequias, o que o Ezequias tem de mim, o quanto eu consigo acessar nele. Né? Porque impactar pessoas você impacta, você prega a palavra e a palavra faz o trabalho por si só. Não somos nós. Né? É ali, a palavra. Vai acontecer os milagres porque você está liberando a palavra.
Não é porque ministro A, B ou C, ou missionário A, B, C, D vai ministrar. Não, é a palavra do Senhor. Então, há esperança, sim, para a sua vida, como Deus fez na minha vida, me colocou lá, distribuiu a bondade de Deus, me levou, me capacitou, coisas que eu nunca imaginava. Eu nem conhecia a BSSM, Renan, Uau. e é um ponto que todo mundo, eu compartilhei em uma campanha FATAC que eu estive anteontem, lá na pastora Cristiana Leutério, que foi tremenda a atmosfera, foi lindo, quando eu disse que eu nem queria ir para Betel. Eu nem queria, quando o Senhor me deu um chamado para estudar o inglês, porque o que Deus tem é tão profundo que a mente da gente vê isso, né? Vê um pouco. Então eu fui assim, não, agora é hora de aprender o inglês. Então eu queria fazer todos os níveis possíveis, até chegar no IELTS, né? Até chegar no TOEFL da vida e seguir. Então, menos de 6 meses, 5 meses, eu recebo uma palavra e digo, é hora de vocês irem para Betel. Aí eu disse, o que é isso? Aí eu fui procurar saber o que era, né? Eu digo, como eu vou? Não sei nem o que é isso, eu não sei nem que escola é essa. Eu digo, poxa Deus, eu estou estudando, eu estou aprendendo inglês agora e tu vai me mandar para uma escola de ministério nos Estados Unidos, Califórnia, né? Aos nossos olhos é uau, que maravilha. Minha esposa entendeu rapidinho. Minha esposa, quando falou Califórnia, Estados Unidos, essa ajoelhou e disse, obrigado, Senhor. Mas eu fui fazer prova do Senhor, se era o momento, se eu estava preparado para aquele desafio. Não adianta você querer sem estar preparado, porque vai puxar do seu psicológico, vai puxar de um exercício de fé, confiança, de maturidade, de entender os processos que você vai passar lá. Se você não for aberto para que o Senhor trabalhe em você enquanto pessoa líder, possivelmente vai ser terra infértil. Né? Muito legal Você vai... o que falou, assim, essa questão psicológica, de nível de fé, de processos de Deus. Assim, tem uma famosa avivalista, Aimee McPherson, fundadora da Igreja Quadrangular, e quando ela foi para a China, logo no começo da viagem missionária dela, ela teve depressão, cara. Ela sentiu uma cultura totalmente assim, imunda. O marido dela faleceu, se eu não me engano, lá. Então, assim, ela estava morando do sonho americano para ir para uma China muito tempo atrás, onde as coisas eram muito desorganizadas, sujas, e ela sentiu muito deprimida, cara, sentiu muito ruim emocionalmente. E às vezes a gente não tem essa noção disso, que será que a gente não para refletir, será que hoje, será que Deus está me levando a essa posição? Porque esses desgastes emocionais, às vezes a gente chega a não calcular. Muito, muito interessante isso, Ezequias. Exatamente, exatamente. Isso é um ponto crucial para você pensar e se preparar primeiro, porque uma das coisas que acontece, que eu vejo muito, é só a ansiedade de ir para a escola. Mas você está pronto para a escola? Você está pronto para o que Deus tem a mover na sua vida lá? Porque realmente não é só a escola de preparação, mas o Senhor, ele atua como um martelo que esmiuça a penha. Uou! Ele vai te despedaçar em certas áreas da tua vida para que você evolua realmente como o líder que ele quer que você seja. Então, Uau. vai ter confronto, vai ter indagações, vai ter questionamentos, vai ter coisas que você vai questionar enquanto escola, vai ter N coisas, Renan, muitas variáveis que possam vir de encontro à sua vida. Então, é tanta coisa para a gente se falar, né, Uau, da escola de preparação, é muita coisa. Que incrível mesmo. Acho que vocês pegarem esse overview da Bethel, da cultura do BSSM. Eu queria fazer uma pergunta, eu acho que é muito, muito interessante. A gente vive uma realidade, eu gosto de falar sempre isso, porque eu acho que eu creio que seja uma dificuldade de muitos aqui no Estado. A gente vive uma realidade onde a gente vive a gente é uma das piores economias do país, do Estado do Ceará, o PIB. Então, a gente circula menos dinheiro. Então, essas coisas tendem a ficar mais difíceis olhando o lado humano. Então, assim, você quer fazer uma missão, você ganha menos dinheiro do que pessoas do Sul e Sudeste. Os custos são maiores, assim, você não tem as possibilidades são menores, as oportunidades são menores. Quando a gente fala um pouco de Ceará, e muita gente daqui do estado tá lá no interior, cara. Às vezes a família dele ganha um salário mínimo, pai trabalha na roça. Então, assim, esse mindset de acreditar na realidade do impossível talvez seja um pouco mais difícil para ele de acreditar nisso, nas promessas de Deus. Eu queria te fazer a pergunta, cara. O que tu falaria
para mudar esse mindset, conselhos para mudar o mindset, começar a ter um mindset do sobrenatural, o mindset de crer nas impossibilidades. Que conselhos e dicas tu falaria isso para a gente ir além, sonhar os sonhos de Deus? Olha, Renan, eu vou ser bem simples e objetivo. Começa a olhar a palavra de Deus. Não tem como romper nada na sua mente sem o conhecimento da palavra, se você está se apossando da palavra. Uma das coisas que Deus me ensinou é que não adianta querer o sobrenatural se não conhecer o Deus do sobrenatural. Não tem como romper mindset. Você pode profetizar, orar, repreender aquele espírito e ficar batendo pé e batendo boca e vai ser só palavras ao vento. Mas no momento em que eu realmente acredito como servo de Deus, e é uma luta constante, tá? Eu não quero dizer que eu também não tenho as minhas lutas, porque Deus me levou para a BSSM, porque Deus me fez um missionário na Nova Zelândia, porque eu não tenho ainda essas guerras. Essas guerras elas vão existir, mas no momento em que eu me volto para o esconderijo do Altíssimo, né, como diz o salmista, eu me volto para as asas do Senhor, eu me cubro com aquelas asas e eu começo a entender o poder que tem na palavra de Deus, o poder que existe sobrenatural na palavra. Eu começo a trabalhar a minha mente. E talvez eu não costumo dizer é culpa sua. Não, porque geralmente é algo cultural aprendido. Talvez você não tenha tido o incentivo necessário dentro do teu lar de ter um devocional com Deus, ou de ler a palavra, ou de passar aquele tempo com Deus. Então, não se sinta culpado, não leve o espírito de culpa para você. Porque se eu falei algo que veio de encontro à sua vida e você se sentiu culpado, por favor, você comece a pensar e a tirar esse pensamento e a fazer um diagnóstico de você mesmo. Eu estava lendo até hoje a palavra de Deus, onde Paulo dizia que ele ficava feliz quando ele falava a palavra que o Senhor direcionou para ele, para as igrejas, e as igrejas ficavam tristes. Mas essa tristeza era respondida em reação. Uou! Era respondida em fé. Era uma tristeza que gerava arrependimento. Então, essa mindset, essa confusão da sua mente de não ver, eu entendo, porque eu passei por muitos momentos assim, durante essa trajetória lá fora, de ver e de olhar para o lado e para o outro, me sentir na ilha, é uma ilha, Nova Zelândia, né, pequenininha, e eu olhava de um lado para o outro e dizia, Senhor, eu não sei, eu não tenho capacitação, eu não sei como eu vou fazer, eu entendo você, né? Eu não tenho os recursos necessários, eu não tenho a habilidade necessária, mas é nesse conversar, é nesse diálogo, é nessa profundidade das escrituras, quando eles nos levam mesmo para o secreto. A gente escuta tanto palavra de secreto, sabe, Renan? Tantas as coisas, mas se nós não vivermos esse secreto de Deus, a nossa mente não muda. Está lá em Romanos, renovai-vos, né, pela palavra, pelo conhecimento, não vos conformeis com esse pensamento de que eu não posso, de que eu não vou, de que nada acontece na minha vida. Não, não, combata com a palavra do Senhor, rebata-se com a palavra de Deus a sua vida, todos os dias. Não importa quantas vezes esse pensamento venha no seu ministério, na sua liderança, não interessa. Então, essa é uma dica que eu deixo para você de simplicidade, porque o sobrenatural de Deus é simples também. Uma coisa, eu vou dizer uma frase que Bill Johnson, eram 1.200 alunos, né? Toda semana nós tínhamos a aula, um auditório de 1.200 alunos, e tínhamos também esses grupos de avivamento que eram 65, né, liderados por um pastor. Mas todas as semanas nós tínhamos, né, o privilégio de ouvir Chris Vallotton e Bill Johnson. E Bill Johnson falou algo extremamente simples. Um aluno levantou e perguntou: como é que eu faço para ter uma vida sobrenatural? Por exemplo, como a sua, né? Como você, o que você faz? Cara, ele foi tão simplista, ele foi tão humilde em dizer que, olha, o que eu faço é amar primeiro a minha casa, a minha família, eu me dou para a minha família em amor e depois eu propago o amor de Deus por onde eu passo.
Então, ser sobrenatural é viver isso. Às vezes a gente pensa que ser o ministro sobrenatural, só você quando eu for para a Beta ou para a BSSM. Não, você é o ministro sobrenatural na tua casa, junto com a tua esposa, se você é casado, junto com o teu irmão, junto com a tua família. Se você não está habilitado para desenvolver o sobrenatural na tua casa, não pense que vai mudar muita coisa se você for para a BSSM. Então, isso é muito sério. Eu estou dizendo isso para você, líder, porque me confrontou e me confronta ainda hoje. Ainda me leva para esse nível de eu realmente me curvar à presença, me curvar ao Deus que comanda o universo e dizer, eu não sei, eu não posso. Renan, então assim, eu passei tanto tempo sentado ouvindo inglês e aquela luta, né? Até difícil, no início foi bem difícil, mas assim no segundo mês ficou tranquilo, no terceiro você já estava ali no mover, né? Deus abre seus ouvidos e desenrola o idioma, mas é tão sério que eu passei ouvindo, e para ministrar eu estou numa paciência, num relaxamento, que é onde o Senhor me mandar, é com quem o Senhor direcionar, é onde o Senhor me enviar realmente. Eu não estou com aquela pressa de ir, de fazer acontecer, porque não é eu que vou fazer acontecer, não é ministérios que fazem acontecer, até porque não é nem meu, é de Deus. Então, assim, eu estou bem tranquila, essa tranquilidade vem, eu acho que isso vem também de maturidade, de você entender estações propícias, de entender onde Deus abre a porta, de entender o convite, né? O convite seu foi bem interessante, eu orei e perguntei ao Senhor, e o Senhor me fez ver a questão da liderança do meu estado, de eu poder falar para líderes do meu estado, de jovens que anseiam por Jesus, que querem ir às nações. Então, assim, eu tenho tanto para passar para você de experiência, de mindset, que a gente chama, que é a mente que não consegue crer, né? Que você pode ir além. Então, eu tenho tanta essa vivência que está sendo uma honra falar aqui para vocês. Está sendo maravilhoso. Uau, que incrível, que incrível. Ó, Ezequias, uma mensagem final para os líderes da próxima geração do nosso estado. Uau! Líderes da próxima geração. Talvez o que eu fale aqui não seja novidade para você. Ou talvez não faça parte da sua vida como deveria se fazer. E sempre o Senhor, quando Deus opera o sobrenatural na nossa vida, quando Ele quer nos elevar, Ele pede uma coisa: relacionamento. Tenha um relacionamento, tanto vertical quanto na horizontal. Sejam líderes humildes, servos, aptos para servir, e também com boundaries, né? Em saber dizer não para aquilo que o Senhor ainda não autorizou você fazer. Então, tenha humildade para entender isso, né? Que muitas vezes a gente precisa dizer não, embora a oportunidade seja maravilhosa, né? Seja incrível, mas se conecte com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra. Estejam, nesse momento, agora que você me escuta, estejam muito mais ligados com Deus do que na minha voz. Estejam perguntando se faz sentido para vocês, porque de repente o que fez sentido para mim não faz para você e Deus quer fazer de outra forma, né? O Senhor pode fazer de novo, mas Ele vai te levar talvez por processos diferentes, caminhos diferentes. Então, um conselho para a nova geração: amem o Senhor de todo o coração. Conheçam a palavra do Senhor. Exerçam a humildade. Exerçam o espírito de comunidade. Estejam prontos para servir. Tardios para falar. Escutem menos. Irmão, muito obrigado. Te agradeço demais. Gente, a gente continua a série. Não perca, compartilha com os líderes da sua igreja, com o Ministério de Jovens, compartilha nos grupos de WhatsApp e a gente se encontra no próximo episódio.